Bora fazer uma análise psicológica de uma das escolhas mais curiosas da história. A gente vai se basear no trabalho do Augusto Cury para tentar entender uma coisa. Por que o maior educador que já existiu montou uma equipe mas tão improvável para mudar o mundo? E aí é que está o grande paradoxo. Pensa bem, em vez de chamar a elite, sabe, os intelectuais, os religiosos da época, ele escolheu gente sem estudo, gente instável, cheia de conflitos internos. A gente vai investigar o que essa escolha, que parece não fazer sentido nenhum, revela sobre o método de transformação que ele usava. Então, nosso caminho vai ser este. A gente começa com essa escolha que parece ilógica, depois mergulha no perfil de alguns discípulos, passa pelo caso de Judas e a transformação do Paulo, e no final, a gente desvenda a metodologia por trás de tudo isso. Vamos lá! Bom, começando então pela escolha que desafia a lógica. A estratégia central era bem direta, na verdade. Era melhor trabalhar com a pedra bruta do que com a pedra que já tinha sido mal lapidada. E o contraste é gritante, olha só. De um lado, o que seria a escolha lógica, né? Escribas, fariseus, pessoal culto, com boa reputação. Aí do outro lado, a escolha que ele de fato fez. Pescadores, cobradores de impostos, gente considerada rude, agressiva, com uma visão de mundo bem limitada. Olhando de fora, parece um erro de estratégia terrível, não parece? E aqui está o pulo do gato. Essa fase resume tudo. Ele preferiu começar do zero. Era mais fácil moldar pessoas novas, mesmo que cheias de defeitos, do que ter que desconstruir todos os preconceitos e vícios de uma elite que já estava, digamos, contaminada pelo sistema. Era um projeto para começar do zero mesmo. Então vamos dar uma olhada em alguns desses perfis. Quem era essa matéria-prima, essas pedras brutas que foram escolhidas para essa transformação? Vamos começar com o Pedro. Pensa num trator emocional. Era ele. Impulsivo, reagia sem pensar, agressivo, ansioso. Hoje em dia, talvez recebesse um diagnóstico de hiperatividade. Só que tinha o outro lado. Ele era simples, sincero, transparente. E o mais importante, humilde, com uma capacidade gigante de aprender. Essa abertura toda foi a chave para a transformação dele. Agora, o João. A personalidade dele era um verdadeiro pêndulo. Ele e o irmão ganharam o apelido de Filhos do Trovão. E não era à toa. O temperamento era explosivo. Chegaram a sugerir que caísse fogo do céu para destruir quem discordava deles. Imagina! Mas, ao mesmo tempo, ele era super afetivo. A análise mostra que a emoção dele era como uma esponja que absorvia o amor. E isso fez dele o candidato perfeito para a mudança. Agora a gente chega na figura mais complexa, mais paradoxal do grupo. Aquele que, se a gente olhasse só por fora, parecia a melhor escolha de todas, mas que no fim teve o destino mais trágico. E aqui vem a grande surpresa da análise: Judas Iscariotes. Pois é, o mais equilibrado, o mais sensato, o mais discreto de todos. Provavelmente ele seria o único do grupo que passaria numa avaliação de desempenho nos dias de hoje. Ele era tudo que os outros não eram: moderado, culto, parecia ter tudo sob controle. É aqui que a gente entende o conflito fatal dele. Por fora, ele era moderado, discreto, culto, parecia calmo ou controlado. Mas por dentro, ele não era transparente. Ele escondia os conflitos, nunca processava o que sentia. Diferente do Pedro e do João, que botavam tudo para fora, Judas guardava tudo. E foi essa incapacidade de se abrir, de ser transparente, que impediu a transformação dele e acabou levando à autodestruição. Ok, se Judas é o exemplo de uma transformação que não aconteceu, Paulo de Tarso é o exato oposto. Ele é o caso mais radical de sucesso. É a prova máxima do poder desse método. A trajetória do Paulo é uma reviravolta de 180 graus. Pensa só, ele começa como um perseguidor arrogante, que caçava cristãos com violência. Aí, no caminho para Damasco, ele tem uma crise psicológica profundíssima que vira o mundo dele de cabeça para baixo. De repente, ele se torna um maior defensor da fé que ele queria destruir. E no fim, ele vira o poeta do amor, escrevendo textos sobre compaixão que influenciam o mundo até hoje. Uma mudança radical. É isso. O homem que antes feria e torturava passou a exalar um amor que é sinceramente incompreensível para a ciência. A escala dessa mudança é tão grande que até hoje desafia a psicologia. Passar do ódio puro para a personificação do amor é uma metamorfose de uma magnitude impressionante. Tudo isso nos leva à grande questão, tá? Mas como? Como essas transformações incríveis aconteceram? Chegou a hora da gente entender a metodologia, a psicologia por trás de tudo isso. O princípio básico é o seguinte:
A memória humana não pode ser apagada. É isso, não dá para apagar. Nosso cérebro não tem uma tecla delete para traumas, medos, hábitos ruins. O que dá para fazer é reescrever por cima. É como gravar uma fita nova por cima de uma gravação antiga. A gente pode sobrepor experiências novas e mais ricas. E a ferramenta para fazer isso era o que se chama de laboratórios existenciais. O que é isso? Basicamente, o treinamento não acontecia num lugar fechado, tipo um consultório. A escola era a própria vida. Cada situação difícil, cada conflito, cada perseguição virava uma aula, um laboratório ao vivo para treinar a mente e provocar essa mudança psicológica profunda. E como isso funcionava na prática? Em 4 passos. Primeiro, acontece alguma coisa, um conflito, que abre um daqueles arquivos de memória contaminados, tipo o da agressividade do Pedro. Segundo, em vez de reagir no piloto automático, o eu, que é a nossa consciência, a nossa capacidade de escolher, entra em cena e para de ser só um espectador. Terceiro, esse eu escolhe de propósito ter uma reação nova, uma experiência diferente. Por exemplo, escolher a tolerância em vez da agressão. E quarto, essa nova experiência, repetida várias vezes, vai sendo gravada por cima da memória antiga. É como se a mente fosse reurbanizada. O eu assume o papel de diretor do roteiro. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Quando a gente olha para esse método em que a consciência aprende a parar de ser vítima dos próprios impulsos e passa a ser autora da própria história, a grande pergunta que fica é: quem é que está dirigindo o roteiro que se passa dentro da nossa mente?